Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia. Vamos falar sobre genética. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre genética, primeira lei de Mendel, ok? Bom, eu creio que você tenha assistido às aulas passadas, onde a gente falou dos conceitos de genética e nós falamos do princípio básico, ou primeira lei de Mendel com dominância completa. Muito bem. Aí nós entramos na discussão de variações em primeira lei, ok? Eu vou deixar um quadro aqui para que a gente resgate algumas informaçõezinhas. Então, atenção. Na primeira lei de Mendel, nós temos a dominância completa. Cuidado, hein? Dominância completa. É quando aquele gene se mostra dominante, ou seja, a azão, e tem o azinho. Quando nós temos a ausência de dominância, é quando os alelos, eles não têm dominância entre si. E nesse caso, eu não posso chamá-lo de azão e de azinho. Então a gente usa as letras de acordo com a cor que a gente está expressando. Então a ausência de dominância, que nós já estudamos, nós temos um detalhe importantíssimo, que é o fenótipo intermediário diferente dos fenótipos paternos. E nós temos aqui, hoje, né, nós vamos continuar essa sequência e falar sobre codominância. Então, nessa continuação, nós vamos entrar agora na codominância e depois nós vamos entrar em genes letais, ok? Bom, assim que terminarmos genes letais, nós vamos passar os fundamentos básicos de polialelia ou de alelos múltiplos, tá? Alelos múltiplos. Bom, eu não tenho a intenção de falar para vocês sobre herança do sexo nessa continuação, porque esses assuntos aqui, eles acabam sendo interligados, a gente precisa ter uma boa definição de cada um, a gente precisa fazer a distinção de cada um deles. Então, nossa missão de hoje, codominância, genes letais e alelos múltiplos. Vamos nessa? Vamos comigo. Seguinte, quando nós falamos em codominância, a ideia é que os dois alelos dominam juntos. Codominância, ok? E essa codominância, ela acaba sendo expressa no fenótipo. E é aí que eu preciso que você tenha muita atenção. Atenção. Na codominância, eu vou usar um exemplo que já vai servir para a gente discutir um sistema, que é o chamado sistema sanguíneo MN, tá? Então, já aproveitando, né, nosso assunto, né, de codominância, já vou falar um pouquinho sobre o sistema MN. Depois a gente vai integrar esses sistemas, né, junto com a BO e com o RH. Muito bem. Na tipagem sanguínea humana do sistema MN, existem pessoas que são do tipo M e existem pessoas que são do tipo N, assim como pessoas que são do tipo MN. Atenção. Então temos uma caracterização MM como genótipo, NN como genótipo, MN como genótipo. Captou? Então veja. Esse genótipo expressa esse genótipo expressa esse fenótipo e esse expressa esse. Muito bem, professor. Tá, mas e agora? Bom, se pegarmos um parental, né, a primeira geração, onde o pai é do tipo M e a mãe é do tipo N. Pai do tipo M e a mãe do tipo N. O que acontece nesse nosso caso? F1, atenção para o grande detalhe. Em F1, nós teremos o filho MN. Se você analisar, o filho MN, ele é a soma dos fenótipos dos pais. Porque o pai é do tipo M, a mãe é do tipo N. E o filho? O filho é do tipo MN. Ou seja, ele apresenta os dois fenótipos, tanto o fenótipo paterno quanto o fenótipo materno. Isso caracteriza um alelo ou um gene codominante. Esse alelo codominante, nesse caso, né, vai mostrar um fenótipo intermediário que apresenta o fenótipo dos pais ao mesmo tempo. Isso define uma codominância, ok?
Lembre-se que na ausência de dominância, nós fizemos um exemplo onde a flor vermelha e a flor é branca. Quando a gente cruza vermelha com branca, sai uma flor rosa. Nesse caso, quem é dominante, o vermelho ou o branco? Nenhum, porque a flor é rosa. Nesse caso, a flor rosa caracteriza então uma ausência de dominância. Aqui nós temos um caso de codominância. Captou a mensagem? Viu a diferença que existe nesses dois detalhes? Muito bem. Mas e se nós pegarmos um híbrido papai e um híbrido mamãe? Esses dois híbridos, eles entram em cruzamento. Da mesma forma, nós vamos obter F2. Professor, é meio repetição? Sim. Vamos fazer então aquele detalhe. Se nós pegarmos aqui o papai e a mamãe, nós teremos a segregação dos alelos. E essa segregação dos alelos vai gerar gametas puros, lei da pureza dos gametas. Onde F2 tem MM, MN, MN, NN. Muito bem, você acompanhou comigo aqui o raciocínio geral. E aí você tem a proporção genotípica. Nessa proporção genotípica, como é que fica o caso? 1 para 2 para 1. Nesse caso, 1, 2, 1 aconteceu tanto na dominância completa quanto na ausência de dominância. 1, 2, 1. 1, 2, 1. É a mesma proporção. Então, não mudou. Proporção fenotípica. Bom, atenção para a proporção fenotípica. 1, 2, 1. Professor, é igual à ausência de dominância? Bom, a princípio, sim. A mesma proporção. Então, proporção genotípica e proporção fenotípica, tanto em codominância quanto em ausência de dominância, são 1, 2, 1. São iguais, portanto, tá? Só na dominância completa, que é o caso clássico de primeira lei de Mendel, que 3 para 1 é a proporção fenotípica. E é por essa razão, em especial, que nós temos uma variação em segunda lei. Em primeira lei, desculpa, não em segunda lei. Já estou antecipando tudo aqui, em primeira lei, tá? Então, caso clássico de codominância. Nós teremos, no futuro não muito distante, que falar de sistema ABO. E quando falarmos de sistema ABO, quem que vai aparecer na nossa conversa de novo? A codominância, tá? E essa codominância, então, vai aparecer de novo. Muito bem, vamos para um próximo detalhe. Genes letais. Vamos lá, então? Genes letais. Os genes letais, como o próprio nome já está dizendo, ele apresenta o fator de morte, né? Genes ou alelos letais, tá? Genes letais. O que acontece? Bom, quando os alelos, que são chamados de letais, acabam se encontrando, e geralmente isso acontece na homozigose, quando os genótipos são puros, ok? Então, os alelos, ou os genes letais, eles passam a expressar no caso, um problema que leva o indivíduo à morte. Bom, o que acontece? Nós podemos usar exemplo como no ratinho, né? No caso, em ratos. Exemplo, ratos. Os ratos, eles estavam, sendo testados para alguns experimentos. Só que dentro do teste de experimento acabou detectando esse detalhe, esse probleminha, digamos assim, tá? Nós vamos chamar o rato azão de rato agouti. E o rato azinho eu vou chamá-lo de branco. Então nós temos um ratinho marronzinho e um ratinho branquinho nessa ocasião. Muito bem. O rato dominante é o agouti, o rato branco é o azinho, é o recessivo nesse caso, tá? Nós temos, então, que entender o cruzamento. Vamos lá, então? Cruzamento em primeira lei. O que acontece? O parental, atenção, o parental, um rato agouti com um rato agouti. E quando os ratos agoutis estão se encontrando, nós teríamos uma proporção, né? 1, 2, 1, 1, 2, 1, tanto na genotípica quanto na fenotípica. Mas olha o que aconteceu aqui. Se eu pegar um rato agouti e cruzar com um rato agouti, toda vez que isso acontece, nasce F1 e essa F1 nasce um branco. Então, toda vez que cruza agouti com agouti, marrom com marrom, nasce branco. Isso é meio intrigante, né? Dentro da população, eu queria uma linhagem pura agouti, mas isso eu não estou conseguindo obter.
Mas então, o que está acontecendo? Se eu tenho aqui sempre o nascimento de agute e branco, algo estranho está acontecendo. Bom, vamos investigar. Se nós pegarmos o branco, ele é azinho, azinho. Porque se eu pegar branco com branco, dá 100% de branco. Então eu sei que o branco é recessivo. Agute com agute. Para nascer branco, sempre ele tem que ser assim, azinho, azinho. Para que os pais sejam azão, para que tenha esse filho, tem que ser o pai azão, azinho. Captou a mensagem? Muito bem. Como que seriam os agutes, então? Bom, agute é azão, 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 azinho, azão, azinho e o azinho, azinho para o branquinho. Beleza. Aqui está. Qual seria a proporção? Como seria a proporção genotípica? Eu disse seria a proporção genotípica. 1 para 2 para 1. Como seria a proporção fenotípica? 1 para 2 para 1. Não, professor. Aqui seria 3 para 1. 3 para 1. Mas aí que está o segredo. Foi aí então que aconteceu o seguinte. Quando os cientistas estavam analisando essa geração, a geração F1, eles conseguiram entender que, atenção, a proporção esperada não aconteceu. Ou seja, a proporção ele ficou em 1 para 2, 2 para 1, desculpe, e aqui 2 para 1. Opa, peraí, não era 3 para 1, professor? Sim, seria, mas não aconteceu. Por quê? Porque eles entenderam que esse genótipo aqui, ele não existe. E esse genótipo não existe por quê? Porque os alelos em homozigose, nesse caso alelo dominante em homozigose, são alelos letais, são genes que matam. Então o ratinho, que seria agute, azão, azão, ele morreu ao longo da gestação, ou até mesmo antes de entrar em processo de gestação, né, na formação embrionária. Então eu preciso descartar necessariamente esse genótipo aqui. Consequentemente, eu tiro essa proporção. E a nossa proporção real, então, fica 2 terços, 1 terço, 2 terços, 1 terço. E com essa proporção é que a gente pode trabalhar, então, em casos de herança. Atenção! Muita atenção nesse detalhe. Vamos imaginar que uma questão esteja nos cobrando sobre genes letais, tá? Ela pode nos informar que são genes letais, tá? No enunciado, então pode aparecer assim, em caso de genes letais na população, tal. Ele pode falar, ou ele pode dar um indício de que são genes letais. Um indício de genes letais está nessa proporção de 1 terço, 2 terços. Tá? Bom, não necessariamente, cuidado, não necessariamente sempre que tem 2 terços, 1 terço vai ser gene letal. Eu estou dizendo que é um indício de que pode ser um caso de gene letal. Muito bem. Então, dentro do contexto geral, a ideia de genes letais pode aparecer de forma clara ou pode aparecer de forma indireta. Muito bem. De uma forma ou de outra, você tem que tomar cuidado na resolução. Quer ver só? Imaginemos que o indivíduo lá, né, o elaborador da questão pergunte qual é a probabilidade num cruzamento entre 2 ratinhos, tal, né, nascer um rato macho e albino, ou melhor, o branco, né, que seria o albino nesse caso, o azinho, azinho. Então eu preciso que você calcule esse resultado. Vamos tentar? Então vamos lá. Para ser macho, qual é a chance? 50%. Para ser albino, ou seja, para ser branco, qual que é o albino é esse aqui, ó, o azinho, azinho. Mas dentro desse contexto de genes letais, o albino é 1 terço de possibilidade, 1 terço de possibilidade. Então aqui é 1 terço. Sendo assim, você tem 2 fatores, um e outro fator. Como são fatores que não se excluem mutuamente, é um e outro fator, nós fazemos então a regra do E. Um e outro fator, como que fica então a nossa continha? De multiplicação. Então você multiplica os fatores e consegue chegar ao resultado. Que resultado que deu então? 1 sexto. Nesse caso, a chance de nascer um rato macho branco, albino que seja, né? É de 1 sexto. Tá bem? Qual que é o erro mais comum?
O erro mais comum é colocar um quarto aqui. Por quê? Porque esqueceu de tirar o genótipo, ou seja, esqueceu de matar o rato aí no meio, tá? Então, se são genes letais, um dos ratinhos ele acaba não existindo. Você entendeu? Muito bem. Nós temos agora a comparação entre dominância completa, nós temos o caso de ausência de dominância, nós temos um caso de, atenção, codominância e nós temos o caso de genes letais. O que nós vamos falar agora? Alelos múltiplos. Vamos lá então? Alelos múltiplos. Como que acontece isso? Atenção. Alelos múltiplos também pode ser chamado de polialelia. Alelos múltiplos ou polialelia. Veja que é a mesma coisa, né? Se eu chamar de um jeito ou de outro, é a mesma, na verdade, a mesma denominação. Muito bem. Nós temos aqui um caso clássico de vários genes para a mesma característica. Vários genes para a mesma característica. Essa é a ideia, tá? A ideia é de que o alelo é, no caso, atenção, o alelo múltiplo é quando você tem mais de um alelo, mais de dois alelos propriamente, para a mesma característica. Professor, estou meio balançado, não estou entendendo muito bem. Alelos múltiplos, vários alelos, polialelia, vários alelos. É a mesma coisa. Bom, se pegarmos aqui uma célula, essa célula ela tem, atenção, um cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. Esse aqui é o locus. Esse locus, ele vai ser ocupado por um alelo. Esse alelo aqui, ele pode ser o azão, pode ser o azinho. Professor, mas se for azão, azinho, são só dois. Então não é alelo múltiplo. Aqui pode ser V ou B. Professor, mas se é V ou B, são só dois. Então não pode ser alelo múltiplo. E se aqui, então, tivermos mais do que um alelo? Mais do que dois alelos? 3 ou 4 alelos? Isso é caso de alelo múltiplo. Tá? Que exemplo que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar o exemplo da cor do pelo dos coelhos. A cor do pelo dos coelhos, ele vai apresentar, nesse caso, 4 alelos diferentes. 4 alelos diferentes. E esses são os alelos. Czão, CCH, CH e CA. Czão, agute. CH, chinchila. H, Himalaia. Himalaia. E o Azinho, ou Czinho apenas, albino. Bom, nós vamos conversar sobre isso aqui de uma forma muito mais específica, tá? Mas agora eu preciso que você entenda. Esses são 4 alelos que determinam um único fenótipo. Ou os par de alelos, nesse caso, né, vai determinar uma única característica. Isso é alelo múltiplo. Então, no caso de alelos múltiplos, nós temos vários alelos para uma mesma característica, para o mesmo locus. Bom, sendo assim, que alelo que eu posso encontrar aqui? Eu posso encontrar o Czão, CH, H ou A. Então, esses são casos de alelos múltiplos. Muito bem. Dentro desse caso, de cor do pelo do coelho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, distribuir esses 4 alelos nos seus respectivos genótipos. Vamos lá, então. Os genótipos, eles podem se apresentar com uma combinação. Você sabe que genótipo é o par de alelos, certo? Genótipos são os pares de alelos. Então, nós podemos ter alelo Czão, 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 CH, 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 CA, CA e assim sucessivamente. Mas então eu preciso que você faça uma continha já. Vai prestando atenção. Se eu tenho 4 alelos diferentes, quantos possíveis genótipos nós podemos formar com esses 4 alelos? Pensa comigo. Se eu tenho 4 alelos diferentes, quantos genótipos possíveis eu posso formar? Bom, pensando nisso, nós vamos entender que tem uma regra aí. Nós temos, então, uma relação de dominância entre os alelos, tá? Então, atenção.
Se você está falando sobre cor do pelo do coelho, você tem agouti é dominante ao chinchila, que domina o himalaio, que domina o albino. Esses são os 4 possíveis alelos. Alelo agouti, chinchila, himalaio e albino. Esses 4 alelos, eles têm uma relação de dominância entre si. E aqui está a relação de dominância. Toma cuidado que muitas vezes essa relação de dominância, ela não é colocada na prova. Então você tem uma certa obrigatoriedade em saber que isso existe, tá? Esses são os 4 alelos. Isso define alelo múltiplo. Mais do que 2 alelos para o mesmo locus. Mais do que 2 alelos para o mesmo locus, alelo múltiplo. Nesse caso, tem a ordem de dominância. Perguntei, com 4 alelos, quantos genótipos nós podemos formar? Sabendo quantos genótipos, eu preciso que você me diga quantos são homozigotos. Também me diga quantos são heterozigotos. E aproveitando já, eu preciso que você me diga quantos fenótipos possíveis podemos ter nesse caso aqui, tá? Então, cuidado, tente resolver, vamos lá. Se são 4 alelos, e ele tem essa ordem de dominância, quantos possíveis genótipos nós vamos formar? Professor, o que é genótipo mesmo? Bom, genótipo é quando você forma o par de alelo. Genótipo é o par de alelo. Beleza, beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Cesão, CCH, isso, cesão, CH, beleza? Cesão, CA. Ótimo! Você conseguiu fazer os 4 primeiros genótipos com o cesão. E agora nós vamos para o CH. Bom, você não pode voltar. Por quê? Porque você não pode colocar o recessivo na frente do dominante. Então você sempre tem que ir no mesmo sentido. Vamos lá então. O que a gente tem agora? CH, ótimo. CH, CA, CH, opa, aqui eu errei. CH, agora sim, CH, CA. Perfeito. Nós temos aqui um outro caso, CA. Não, professor. CH. E agora sim, CH. E por último, CA. Professor, tu tá entendendo por que esse C está embaixo aí? Por que não tem um alelo só CH? Bom, mas presta atenção. Se porventura você escrever esse genótipo aqui, você tem certeza do que ele é? Você está conseguindo definir exatamente quem é esse genótipo? Fica difícil, né? Quer ver só como é que facilita? Se eu colocar o alelo em evidência, olha que legal. Esse genótipo é esse aqui. Então eu sei que são 2 chinchila, né? 2, né, CH. Se eu colocar assim, fica meio confuso. Então o que a gente faz? Coloca o alelo em evidência, por isso a gente coloca uma base. Em alelos múltiplos, essa base ela acaba sendo necessária, beleza? Alelos múltiplos acaba sendo necessário. Vamos responder então as nossas perguntas? Vamos lá. Para o número de genótipos, quantos são? Bom, é só contar. Quantas combinações nós conseguimos formar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a nossa resposta. Então, nós temos aqui 10 possíveis genótipos. Beleza, professor, entendi. Quantos desses genótipos são homozigotos? Bom, homozigoto é quando os alelos são iguais. 1, 2, 3, 4. Opa, professor, tem 4. Bom, mas aqui eu tenho um segredo para te contar. O segredinho é esse aqui, ó. Toda vez que você tem um número de alelos, você já sabe automaticamente o número de homozigotos. Isso é regra, isso é lógica, tá? Se eu tenho 4 alelos, eu tenho automaticamente 4 homozigotos na população. Por quê? Presta atenção aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Mas por quê? Porque se eu pegar o alelo e combinar com ele mesmo, eu vou ter o número de homozigotos. Alelo com ele mesmo, número de homozigotos. 4 homozigotos. Quantos são o todo dos genótipos? São 10. Se eu tirar do todo os homozigotos, nos sobra o quê? Os heterozigotos, que são 6. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 homozigotos. Perfeito, professor. Então, entendi. O número total é aqui, então, né? A gente faz a distribuição.
Número de homozigotos é exatamente igual ao número de alelos. Se eu descontar o todo pelo número de homozigotos, sobram os hétero. E o número de fenótipos, professor? Bom, fenótipos, aqui são todos agute, aqui são todos chinchila, aqui são todos himalaio e aqui são todos albino. Nesse caso, a conta também poderia ser relacionada. São quatro fenótipos, porque são 4 alelos. Professor, tem uma outra forma de resolver isso? Porque sim, com 4 alelos eu consigo fazer. Tem. Matematicamente você pode pensar assim: 4 mais 3 mais 2 mais 1. A soma dos genótipos combinados, você vai conseguir então ao número 10. Ó. 4 mais 3, 7 mais 2, 9 mais 1, 10. Então assim sendo você pode, com o número de alelos, chegar a essa conclusão. Mas tem uma fórmula, e essa fórmula está aqui, ó. O número de genótipos pode ser calculado pelo número de alelos vezes o número de alelos mais 1, isso tudo dividido por 2. Então, de certa forma, toda e qualquer possibilidade de continha você consegue fazer. É só você saber o número de alelos. 4 vezes 4 mais 1 são 5. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vai dar 10. Então, se aparecer 10, 30 alelos e assim sucessivamente, você pode usar essa fórmula. Beleza? Então, hoje nós falamos sobre codominância, genes letais e, no caso, os alelos múltiplos. Beleza? Valeu, até uma próxima!